AMF3, Escola de Filosofia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No vídeo passado eu tinha anunciado que falaria de metafísica, mas eu acabei falando só da lógica, repetindo sempre, para quem chega nesse vídeo, uma série de indicações, uma série de pílulas filosóficas que eu tenho feito, especialmente voltado para aquele público de pessoas que têm interesse por espiritualidade e, sobretudo, espiritualidade não vinculada às tradições religiosas tradicionais e habituais, mas que acabam tendo contato com temas da espiritualidade em várias outras experiências que, digamos assim, também disponibilizam material, disponibilizam práticas para esse tipo de cultivo. E Aristóteles é o vídeo do momento, de uma série aí de vídeos sobre este autor filósofo. O tema de hoje é a metafísica, a sua grande referência. Eu dizia no primeiro vídeo desta série, estou agora já tratando da metafísica, mas fiz um primeiro geral. E Aristóteles, na verdade, a grande referência dele para o Ocidente é exatamente a metafísica, ainda que ele é referência em várias outras áreas do conhecimento e não só a metafísica. O que é então metafísica? Eu dizia que essa palavra surgiu por acaso quando um filósofo da antiguidade, ao classificar as obras de Aristóteles, colocou estes livros depois da física, e em grego isto é meta, então metafísica. Para o Aristóteles ela chamaria ontologia, e que seria para ele a ideia de ser, o ser das coisas. A discussão aqui está em torno, em oposição ao mestre Platão, que o real, a realidade, ela existiria onde? Para Platão seria no mundo das ideias. Mas no caso aqui específico de Aristóteles, ele dirá que, na verdade, o que existe de fato são as coisas, né? A singularidade das coisas. E que a existência das coisas não estaria em outro lugar a não ser na própria coisa. Isso faz um movimento muito importante em Aristóteles, que é sair daquela ideia platônica do mundo das ideias para um mundo, digamos assim, objetivo, do real. Ainda que real em Platão também é possível ser compreendido como o real enquanto ideal. Essa é a riqueza da filosofia. Portanto, só o individual é real. Não há um real ideal. Tentando explicar de outro jeito, nós sempre damos aquele exemplo em Platão da caneta, né? A caneta como sendo uma realidade existente na nossa cabeça. E quando nós encontramos esta caneta, em específico, o que acontece, na verdade, é que a gente não vê a caneta. A gente estaria trazendo uma ideia do mundo das ideias e, obviamente, relacionando esta ideia ali com aquela caneta singular. Mas aqui para Aristóteles, na verdade, só o individual, o singular, é que existe. E qualquer outra coisa é um arranjo, né, universal, que é essa ideia de que aquilo que me faz ver um ponto comum entre as várias canetas, isso a gente chamaria de universal, porque exatamente ele é válido para várias situações. E aí Aristóteles vai dizer que isso é apenas uma operação mental, ou que existe apenas no espírito humano, não existe na realidade.
E é por isso que nós utilizamos a expressão, o real, a expressão universal. Universal enquanto aquilo que é válido em várias situações. O pai da metafísica também continua nessa ideia de que nós teríamos uma causa como princípio de tudo, do real. E, em última instância, nós teríamos um ser que estaria por detrás de todas essas outras coisas que aparecem ser para nós. Então isso é uma coisa extremamente importante para Aristóteles. A ideia de que nem tudo, ou aquilo que se apresenta para nós enquanto aparência, na verdade nós temos que compreendê-lo não enquanto aparência, mas nós temos que compreender aquilo que está por detrás da aparência causando ela. Porque o que é esta coisa é esta causa por detrás. Então ele teria a teoria das causas. E aí ele fala de 4 causas. Ele fala de uma causa material, uma causa formal, que seria aquilo que dá a forma para as coisas, que mantém a forma dela. Uma causa eficiente, que é exatamente como que ela atua, o movimento dela interno, e uma causa final como propósito. Final nesse sentido, né? O fim de uma cadeira é qual? O fim de um livro. Qual é o propósito de um livro? E com isso ele consegue articular aquilo que via anteriormente como pensarmos a ideia de pensamento que tende a nos remeter a algo estável, que é o ser, mas ao mesmo tempo como que este ser se articula com a ideia de movimento e com a ideia de realidade. O coroamento desta reflexão e que perdura até os nossos dias é exatamente esse. Então nós teríamos 4 causas que atuam sobre o real. E elas atuam ao mesmo tempo na mesma coisa. Isso é espetacular. Inclusive, isso nos chama a atenção, por exemplo, quando a gente pensa a dinâmica do psiquismo humano, que o psiquismo humano ele não é só uma coisa. Ele é sempre múltiplos fatores em relação. E nós temos uma tendência de não conseguirmos pensar as coisas, os processos, como sendo fruto de vários efeitos, de várias causas. Talvez por ser mais fácil, nós temos a tendência de separarmos as coisas para entender as partes, e depois a gente não consegue pensar todas as partes funcionando junto, que seria o ideal. Nós teríamos ainda a ideia de ato e potência, né? Porque essa ideia de ato e potência seria uma forma de explicar como que as coisas estariam num aparente movimento, né? Explicar a mudança dos seres, que é tão discutido anteriormente, né? Como é que algo sai de um estado e vai para outro. Ou seja, para alguns seria sair do estado de ser para um outro, que seria não ser. E aí isso não era possível, e aí temos toda uma discussão sobre isso. Portanto, toda mudança é uma passagem da potência ao ato. Ou seja, aquilo que aparentemente eu mudei, na verdade já existia enquanto potência. Por isso que foi possível mudar de um ponto para o outro. Sempre fazemos uso, nos cursos de filosofia, da ideia de um ovo, né? Potencialmente ele vai virar o filhote de galinha, né? O pintinho. Enquanto o ovo, ele potencialmente já tem o pintinho. E é por isso que ele vai passar por um processo de transformação e vira pintinho. Enquanto ato é o presente, é neste instante, isso é o ato. É isso que atualiza, que mantém aquela coisa e ela simplesmente não se desfaz no ar como um fantasma, por exemplo. Então,
a teoria das causas, a teoria do ato e da potência, e esta ideia de substância, de substrato permanente que compõe as coisas e que às vezes aparece ali, na verdade, acidentes, e esses acidentes são aquelas categorias da lógica que nós vimos anteriormente. Então, quer dizer, nós estamos aqui conciliando como que algo que é permanente, mas que ele pode apresentar coisas que são transitórias. E essas transitoriedades, na verdade, são aquelas 10 categorias. Por exemplo, eu posso estar sentado ou eu posso estar em pé, que seria a posição. Eu posso estar em relação a algo, estou aqui em relação a uma janela, mas eu continuo sendo eu enquanto pessoa. Então é esse tipo de exercício que em outro momento eu farei mais exemplificações dele, que comporia esse jogo aí entre o ser, que é o objeto da metafísica, e as variações dele. Enfim, a matéria metafísica, portanto, ela não é uma matéria abstrata como, em geral, se tende a compreender a metafísica. Ela é uma categoria de pensamento, um jeito de pensamento, que, na verdade, acaba que sendo muito útil para todo o modelo de ciência que nós temos contemporaneamente. O fato dela, aparentemente, se abstrair do real não quer dizer que ela não tenha incidência no real. Isso é um erro que se atribui ao filósofo, à metafísica em geral. Na verdade, vamos perceber que se nós nos misturamos com o real e não conseguimos fazer esse processo de afastamento e de uma administração estratégica do meu posicionamento em relação ao real, é que gera confusão. Ou mesmo quando eu aplico esse conhecimento, não em relação a eu e o real, mas de instrumentos que eu crio e desses instrumentos com relação à realidade, com relação às pessoas. Portanto, a metafísica é uma estrutura efetivamente abstrata de conhecer, e sua valia, eu diria que assemelha ao andaime da construção civil. É uma estrutura fundamental que você coloca para modelar a realidade, que depois você pode até prescindir da estrutura, ou a estrutura fica invisível, porque é através dessa estrutura que efetivamente a gente logra fazer a arquitetura, fazer a construção. Eu diria que é a mesma coisa a metafísica. Nós não vamos querer que o andaime fique na construção, mas nós perceberemos que de fato seria muito útil que o andaime fosse posto, fosse utilizado para depois eu ter a construção, ter o edifício construído. Então a metafísica nesse sentido, eu diria aqui que seria essa técnica do saber, do conhecimento humano, que permitiu os avanços teóricos que nós conhecemos hoje. Muito obrigado, mais uma vez, apenas dicas e pérolas ou pílulas filosóficas.